Graça e paz, amados. Porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas sim de amor, de poder e de equilíbrio. Ter espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Que maravilha! Esse amor que Deus nos dá, produzindo todos os frutos que essa árvore amorosa pode produzir em nós e se derramar e alimentar tantas pessoas. Tal como o nosso Pai alimenta, não é verdade? De equilíbrio. O que é mais importante nas nossas vidas? Conquistas e mais conquistas materiais? Ou um espírito equilibrado? Né? Equilíbrio é o que não vai pender nem mais para um lado, nem mais para o outro. Mas vai ter sensatez, vai ficar no meio. Não tem preço, não é verdade? E poder. Um poder dado por Deus. Não um poder qualquer. Um poder que nos empodera a fim de nos encher de orgulho, de soberba. Não. Porque como a palavra diz, Deus não nos tem dado espírito de medo. Mas contrários ao medo, aí ele coloca o amor, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Poder, né? Porque quem tem medo faz o quê? Encolhe, se esconde como um ratinho. E nós não somos ratos, de jeito nenhum. Nós somos águias. A palavra nos fala. Nós voaremos alto como as águias. E olha que a águia voa alto e enxerga com uma nitidez a quilômetros de distância. A história sobre as águias é linda, né? Amor, poder e equilíbrio. E não medo. Como o medo é pernicioso. A palavra de Deus tem 365 ou 66 vezes, né? Dizendo para termos coragem, para nós não rendermos ao medo. Porque o medo é contrário à fé. Então, se eu tenho medo, bom, também precisamos refletir que há um medo protetivo, porque todos os sentimentos foram dados por Deus. E o medo protetivo é aquele medo que me livra de riscos, de perigos desnecessários, até de arriscar a própria vida. Eu tenho medo como uma proteção, não como algo paralisante, que vai aniquilar a minha vida e vai fazer com que eu fique menos do que eu sou, né? Ser menos daquilo que Deus me chamou para ser. Aí não, de jeito nenhum. Então o medo ele é contrário à fé. Ele disse para Josué, não temas. Ele disse para tantos, para que não temesse, não é verdade? Porque o medo ele é terrível. Eu lembro uma fase da minha vida, na adolescência, né, na infância. Eu tinha muito medo de pessoas mortas, do corpo morto. Eu tinha pavor. Eu passava mal, mas passava mal mesmo. E, por incrível que pareça, Deus me testou muito, me trabalhou muito nesse sentido. Novinha, com 13 anos, já ministrava a palavra. E dentro de um outro segmento, né, religioso, de exercício de espiritualidade, eu era chamada para fazer oração lá na cabeceira. Eu já contei isso em outros vídeos. Ah, meu Deus, eu quase desmaiava. Mas como que eu ia dizer não? Eles acreditavam em mim. Eu pregava, eu levava a palavra, eu conduzia. Meu pai, não era brincadeira não, eu quase morria. E foi assim, morei sozinha, tive que morar sozinha quando saí para estudar. Aquilo me paralisava, me tirava o sono, meu metabolismo ficava todo alterado, eu tinha verdadeiro pavor. Pavor, não sei de onde que vinha isso, mas eu tinha pavor. E depois, quando eu me formei, a pastora, o que eu mais fiz no início do meu exercício ministerial? Ofícios fúnebres. E eu já não tinha medo. Graças a Deus, né? Então, mas eu sei de uma coisa, me fazia muito, muito, muito mal. E eu vencia muitas vezes o medo no grito, né? Eu entrava na minha casa gritando, porque Deus não me deu espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme, equilibrada, né? E eu ia vencendo, devagar. E depois fui ensinando os meus filhos, fui ensinando meu neto. Inclusive até hoje pela manhã, no café da manhã, meu neto tem uma canequinha
que eu mandei gravar para ele. Porque ele passou por uma fase de medo, de muita insegurança, devido à partida do irmãozinho dele, precoce, né? Aí eu dei a canequinha para ele, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como a mente firme ou equilibrada, em outras traduções. Ele arquivou a canequinha que você me deu, eu tinha 7 anos. E ele levou muito tempo para vencer os medos. Até de não dormir, amanhã esperar o dia clarear para ele ter certeza de que ninguém partiria, ninguém morreria. Tamanho foi o trauma que ele sofreu. Então olha como o medo provoca, né? O medo provoca problemas renais. A ciência psicossomática, né? Alma e corpo nos revela isso. Experiências, testes, estatísticas já foram feitas. Que o medo ele provoca problemas renais. Imaginem. E tantos outros. Há toda uma modificação no nosso corpo. O medo nos faz muito mal. Mas que bom, né? Que Deus nos disse isso. E vamos crer que Ele realmente não nos deu espírito de medo, mas sim de amor, de poder, tal como uma mente firme. Você deve se lembrar de situações na sua vida que o medo tentou te paralisar, ou até te paralisou mesmo. Ou pessoas que você conheceu, ou até pessoas que você ama, que ficaram paralisadas pelo medo. Eu tive também a experiência de uma filha, né? Ela teve uma inflamação entre o cóccix e a coluna. E ela ficou sem andar, teve que fazer procedimento cirúrgico para tirar aquela inflamação, aquele líquido, né? E ela não conseguia andar, ela tinha medo, porque doía muito. E foi uma luta ela vencer aquele medo. Olha quantos prejuízos que o medo nos traz. Agora, nós estamos vivendo um tempo, né, que tem muitas pessoas que estão com medo de uma terceira guerra. Sim, teremos a Armagedon, lá em Ezequiel 38, mas não é agora. E ainda assim a palavra nos diz, não temas. E ainda não é chegada a hora. Ainda haverá a construção do terceiro templo. O anticristo subirá ao trono. Muitas coisas acontecerão ainda. E Deus nos garante através da palavra dele que ele estará conosco, nos protegendo. Eu sei, eu admito que o medo ele é irracional. Eu, além dessa situação de medo aí, né, de um defunto, no caso, eu tive medo na questão do trânsito, porque o inimigo muitas vezes atentou contra a minha vida no trânsito. Então eu já passei por muitos acidentes no trânsito. Parei de contar quando completei 20. Então foi desafiador para mim dirigir. Eu ficava toda manchada de vermelho. Eu fiz um curso, né, psicóloga, para ela me desprogramar, né, usar as técnicas dela. E eu colocava sempre a cabeça no volante e orava para Deus me ajudar. Foi desafiador demais dirigir. E ainda digo para vocês. E depois, né, eu fiquei dirigindo dentro só da cidade, né, na zona urbana, quando pegava estrada. Era complicado. O medo, ele é aniquilador. Ele aniquila, ele paralisa a nossa inteligência intelectual. Porque o medo está na alma, na nossa inteligência emocional. E ele tem esse poder de aniquilar. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu pegava a estrada, que eu via o asfalto, que vinha o medo, eu não enxergava mais nada. Eu esquecia todas as regras do trânsito, todas as faixas, o que dizia, o que não dizia, as placas. E olha, era uma tortura. Cheguei a pegar. Mas para ser muito honesta, hoje, né, não estou com carro e não assim cheguei a pegar a estrada, a vencer, para dizer para você, estou feliz que eu venci totalmente esse medo, mediante o trauma, né, que eu tive. E que ainda quando eu faço viagens longas, se eu estiver cansada, se o carro, né, se o automóvel der uma freada, eu ainda tomo um susto, eu faço coisas que eu nem me dou conta. Ainda tem uma raizinha, ainda tem uma raizinha a ser extirpada, mas em nome de Jesus ela vai ser retirada. Porque eu sei que é paralisante, aniquilador, é limitador, sabe? Olha, eu pego a bicicleta, eu ando em qualquer trânsito. Mas entrar no carro e dirigir numa cidade grande ou pegar a estrada, para mim, ainda é desafiador. Eu repito muitas vezes. Mas eu tenho uma fé. A mesma fé que me levou a querer dirigir. Eu falo assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, foi aprender a dirigir. Eu tive que orar muito. Saí de algumas batidas. E por incrível que pareça, esses acidentes todos que eu falei para vocês aí, me bateram.
Eu só fiz uma pessoa esbarrar no meu carro. Eu provoquei. Uma vez. Todos os demais, eu fui atingida. Perseguição, né? Eu vejo... Não é espiritualizar tudo, mas ninguém passa por uma série de acidentes, assim como eu passei de graça. Não, não passa não. Não é de graça. É o inimigo querendo roubar, ceifar as nossas vidas. Mas a nossa vida está na mão de Deus, não é verdade? Então, hoje é um dia, né? Já estamos quase chegando na noite, estamos passando por um momento aí de eleições. O medo deve estar paralisando algumas pessoas, está trazendo alguns sintomas psicossomáticos. Sim, com certeza. Porque o medo é um sentimento muito comum, muito normal. E quando eu digo que ele é protetivo, ele nos livra de muitas coisas, de defender a nossa própria vida, não pisar em determinados lugares, sabendo que ali pode ter bichos peçonhentos, nos morder. Entrar num lugar que pode ter, né, sei lá, bala perdida, alguma coisa assim. Tomar, ingerir alguma coisa que está estragada. O medo nos protege todo o tempo. Pelo medo, a gente se livra de muitas coisas. Então, ele não é em vão. Mas em contrapartida também, ele pode aniquilar, ele pode paralisar. Então, queridos, vamos meditar nessa palavra. Que Deus... A musiquinha, vou cantar para vocês a musiquinha que eu ensinei para os meus filhos e para o meu neto. Hoje eu ainda cantei com ele. Porque Deus não me deu o espírito de medo, mas de amor, de poder, como uma mente firme. Aí eu completei. Firme, firme em Jesus. Viu? Pode usar a musiquinha também, que a palavra tem poder. Quando declara a palavra, sabe? Não é um pensamento positivo, mas não deixa de ser um pensamento positivo e não negativo. É um pensamento que eu vou repetindo conscientemente, eu vou declarando a palavra. E nós sabemos que pela palavra o mundo foi feito, pela palavra de bênção, nós podemos levar alegria para as pessoas. E pelas palavras malditas, as palavras ruins, maléficas, eu posso destruir uma pessoa. Ainda mais se for uma criança, uma pessoa frágil, mesmo sendo adulta, que não saiba se defender. Sim. Então, há poder nas palavras. Então, nós podemos declarar que Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Eu me lembro de uma ovelhinha que eu tive e ela tinha muito medo. Eu falei para ela, comece a orar o Salmo 27. Fala, né? O Senhor, eu acho que não vou me lembrar agora. Diz que nada temerei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para te falar. Vamos lá. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Diante de quem temerei? Quando os malfeitores avançarem contra mim para devorar minha carne, são eles, meus adversários inimigos, que tropeçarão e cairão. E tem muito mais aqui nesse salmo. Leia, você verá. E ela leu, essa minha ovelhinha, ela leu. E ela falou assim, meu Deus, meu medo passou, eu perdi o medo. E já era uma senhora de mais de 60 anos. Foi uma bênção na vida dela. Então isso aí é o poder da palavra. Leia o Salmo 27 também, além dessa palavra que eu te dei, que está em 2 Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 17. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Vamos orar? Ó Deus, o Senhor é corajoso, nós temos um Pai corajoso, intrépido. E assim que o Senhor quer que nós sejamos, a tua imagem e semelhança. Então, papai, nos ajude. Nos ajude a vencer esses medos limitadores que o Senhor não quer que prevaleçam nas nossas vidas. Ainda que tenhamos passado por traumas, tal como eu passei, e muitos os que me assistem aqui podem ter passado também. O Senhor conhece a vida de cada um, Deus. Ministra sobre as nossas vidas coragem, Deus. Cura sobre esses medos. Intrepidez, ousadia, espírito de intrepidez, ousadia, de equilíbrio, Senhor. É o que o Senhor tem para nós, papai.
não temermos, ó Deus, mas confiarmos, como a tua palavra fala. Quando eu temer, hei de confiar em ti. Fortaleza nossa, rocha nossa. Pai, toda essa terra, Deus, que gira pelo espaço, guiada, guardada por ti, Deus. Nós unidos aqui intercedemos, ó Deus, por cada pessoa que nos pediu oração. Está lá registrado, ó Deus, nos vídeos, ó Deus, pedidos de oração que eu já entreguei a ti, entrego mais uma vez, ó Deus, pedindo que a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, ó Deus, se estabeleça sobre essas vidas, ó Deus. Ó Pai, tu contemplas entre bilhões de pessoas sobre a face da terra. Tu contemplas cada um na individualidade, Deus, ainda que a nossa mente não compreenda. E não é necessário compreender nada. É necessário tão somente que nós criamos, ó Deus. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, ó Pai, por tudo de tão maravilhoso e inexprimível, Deus, que tu és para nós. Muito obrigada, Deus. Toma todo esse povo espalhado sobre a face da terra, Deus, principalmente no nosso Brasil, os resultados das eleições, ó Deus, que a sua vontade, ó Deus, se estabeleça, Deus. Porque o Senhor disse, ó Pai, para nós orarmos pelos nossos líderes, pelas autoridades, ó Pai. Então nós oramos aqui juntos, ó Deus. Dá-nos um resto de dia de paz, de alegria, de contentamento, ó Deus, de gratidão. E que estejamos bem sensíveis, ó Deus, a não pecarmos, ó Deus. E se pecarmos, que admitamos e peçamos perdão imediatamente, ó Deus. Ensina-nos a ouvir mais do que falar, ó Pai. Nos ajude, Deus, a desejarmos, ó Pai, buscarmos através da tua graça, Deus. Nos rendermos a ti e sermos como tu, ó Deus, a tua imagem e semelhança. Obrigada, Deus, pela essa oportunidade de estarmos aqui diante dessa tela, Deus. Te orando, te agradecendo, estudando a tua palavra, Deus. Muito obrigado. Toma cada um nos teus braços, ó Deus. Somos teus. Nada queremos fazer ou ser sem que tu não estejas do nosso lado, Deus. Assim nós declaramos unidos em nome de Jesus. Muito obrigada, meu amado. Curta, compartilhe. E se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, o canal é nosso. E que você é um semeador da palavra. E que Deus conta conosco, a fim de que a palavra seja divulgada. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.